Continuando a nossa aula de variáveis, a quinta aula, mais precisamente agora na linguagem Pascal, nós vamos ver como é que o Pascal você declara, você utiliza, você interpreta, você imprime os valores das variáveis. Lembrando da anatomia de um programa Pascal, né? A gente tem aqui o bloco básico, que aqui é o program, o uses, aqui por fim você tem o begin, o end. Só que onde estão declaradas as variáveis? Na linguagem Pascal, as variáveis elas são criadas aqui no meio, ou seja, após o início, que é o program e uses, e antes do begin e end, que é o bloco principal. Aqui no meio você define funções, procedimentos, variáveis, não só variáveis como os constantes também, né, que a gente vai utilizar, que a gente vai saber aqui como a gente faz. E é aqui que você cria, no caso, as variáveis. Bom, toda variável em Pascal, ela precisa ser declarada antes do seu uso. Você não tem como utilizar uma variável sem antes ter declarado. E para você criar variáveis, você tem que utilizar o termo var antes de você criar as variáveis. A gente vai mostrar isso aqui na prática para vocês. O var, ele tem que vir antes do begin. Ou seja, eu mostrei aqui que você tem aqui o begin, o end, que é o bloco principal. Você vai digitar aqui em cima var e depois as variáveis que você quer declarar no seu programa para você utilizar. Não é possível criar variáveis dentro do bloco principal, ou seja, uma vez você estando aqui dentro do begin e end, você não tem como criar as variáveis aqui dentro. Todas têm que ser definidas antes do programa, inclusive isso é uma questão, essa é uma vantagem na questão de organização, você declara tudo certinho, bonitinho antes para depois utilizar. E as variáveis, ela tem uma nomenclatura padrão para elas, ou seja, você não pode iniciar, por exemplo, uma variável com número. Toda variável ela tem que iniciar por uma letra, e aí depois da letra, você pode colocar números, letras e até o underline. Fora isso, você não pode colocar mais nenhum outro símbolo, a não ser letras, números e underline. E os tipos de dados, né, que a linguagem Pascal suporta. A gente tem aqui 5 tipos padrão, né? Inclusive outros tipos a gente vai aprender durante o curso, como tipo arquivo, como tipo vetor e variável, ou vetor e matriz, que é uma extensão desse assunto daqui. Tem outros aí, registros também, né? Que é uma coleção de variáveis de diversos tipos. A gente vai aprender direitinho como é que a gente vai criar outros tipos de variáveis. Mas por enquanto a gente vai se limitar a utilizar os que já existem. Aqui, que são os mais comuns utilizados, que é o integer, o real, o char, o string e o boolean. O que é cada um deles? O integer são números inteiros, como a gente viu na aula passada. São números inteiros que não possuem caso decimal. O real são números reais, ou seja, números de ponto flutuante, ou seja, números daqueles que flutuam entre números inteiros, ou seja, eu tenho lá 1, eu tenho 2, eu tenho diversos números, tem infinitos números entre 1 e 2. Tem 1,1, 1,12, 1,3, 1,4, 1,56, 1,57, então cada um desses aí vai ser um número de ponto flutuante, eles flutuam entre o número 1 e 2. Eu tenho o char, que é um caractere só, literal, podendo ser letra, número, símbolo, contanto que pertence à tabela ASCII, como a gente viu no slide da aula anterior. Tem o string, que é um char, praticamente um char, só que com vários, ou seja, eu tenho um texto literal de vários caracteres, até 255 caracteres. E tem o boolean, que ele recebe apenas 2 valores, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Ou ele é verdadeiro ou ele vai ser falso. Isso é bastante utilizado também. E aqui o conjunto de valores, né? O que cada um suporta? No tipo integer, eu posso colocar um número de menos 32.768 até 32.767. Se eu colocar qualquer valor fora dessa faixa, ele gera uma exceção e para o programa. Os dados do tipo real, a gente leva aqui uma notação exponencial matemática, né? Ou seja, eu tenho ali, por exemplo, 3,4 vezes 10 elevado a 38. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu posso aqui, ó, 34 e 0, 0, 0, 0, 0, até eu fazer 38 zeros. Ou seja, por exemplo, pegando aqui o número 1 milhão. O número 1 milhão. Eu tenho aqui o número 1 milhão. O número 1 milhão são 7 dígitos. O número 1 bilhão são 10 dígitos. Imagina um número com 38 dígitos. E não é só 38 dígitos assim, o número inteiro. Eu posso ter um número decimal de 38 casas decimais, ou seja, 0,0000, 3 pontinhos, até 0034.
E aqui eu posso ter 38 dígitos disso aqui, ou seja, um número muito pequeno e um número muito grande. Tanto isso como positivo, como números negativos. Ou seja, eu posso ter números negativos muito pequenos, números negativos muito grandes, e números positivos muito pequenos e números positivos muito grandes. Essa aqui é a faixa que o dado real recebe. Eu tenho aqui char, que é apenas um caractere da tabela ASCII, como a gente viu no primeiro slide. E o string, que é um conjunto de caracteres, ou seja, eu posso colocar vários chars dentro de um string, sendo que seja até 255 caracteres. E o boolean, que é true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Ele é um valor lógico, ele vai assumir um ou outro. E aqui, outro tipo de dados menos utilizados, a gente não vai utilizar ele no curso, mas para conhecimento eles estão aqui, né? Eu tenho um short int, que ou seja, um número short pequeno, int de inteiro, ou seja, um número inteiro pequeno, que ele vai de menos 128 até 127. Eu tenho long int, ou seja, long integer, longo inteiro, número inteiro. E aqui, ó, que vai de menos 2 bilhões de alguma coisa até mais 2 bilhões de alguma coisa. E por último, byte, que ele vai de 0 a 255, ou seja, ele não aceita números negativos, ele vai até 255. E mostrando aqui agora um exemplo prático de como declarar as variáveis, que eu falei no começo, mas não mostrei na prática. Aqui a gente vai definir nossas variáveis utilizando a palavra reservada var. Ou seja, a gente coloca o var aqui antes do begin, mas depois do uses. E aqui a gente declara todas as variáveis que serão criadas, que serão utilizadas no programa. Bom, a gente tem aqui como definir, né? Como é que a gente define o escopo de cada variável. A gente tem aqui var, beleza? A gente tem aqui o nome da variável, seguido de 2 pontos, e depois o nome do tipo do dado. Por exemplo, eu quero um programa que armazena informações de um ser humano, qualquer. E o que eu faço? Eu defino, e também vou utilizar aqui o exemplo de cada um dos tipos de dados que a gente abordou nos dados anteriores. Nome. O nome ele é uma cadeia de caracteres, ou seja, string. Idade. Idade é um número inteiro, então já é integer. O sexo, ele é uma sigla só, né? M, F, de masculino e feminino, então vai ser um char, que é um caractere só. O real, ele é um caso decimal, ou seja, eu posso armazenar a altura, né? Porque a altura vai ser 1 metro e alguma coisa, 2 metros e alguma coisa. E o vivo, né, seria true ou false, verdadeiro ou falso. O vivo seria o status, se ele está vivo ou não. Ele está vivo, verdadeiro. Não está vivo, falso. E aí, cada uma delas eu tenho algumas regras. Por exemplo, string, ela tem que ser delimitada por aspas simples. A gente vai ver isso aqui depois. O integer, ele tem que ser apenas números. Ele não pode ter aspas. O char, ele tem que ter aspas e um dígito só. No caso, um caractere só. O real, a gente coloca o número e caso ele seja decimal, a gente coloca separado por um ponto, ou seja, 1.80 seria 1,80, seria 1,80 m, por exemplo. E no boolean a gente escreve mesmo true, false. True seria T-R-U-S, significa verdadeiro em inglês. Enquanto que false, F-A-L-S-S, significa falso em inglês. A gente pode encurtar a criação das variáveis, caso existam várias variáveis do mesmo tipo. Por exemplo, aqui seria uma matéria da faculdade. Eu tenho uma prova e um trabalho que são inteiros, você vai 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4, até 10. E você tem a média, que ela pode ser decimal, ou seja, eu tirei 7 no trabalho e 8 no outro, a média seria 7,5. E aí eu sei que prova e trabalho são do mesmo tipo, então eu posso encurtar separando as variáveis por uma vírgula. Ou seja, prova, vírgula, trabalho, 2 pontos integer. Caso fosse mais de uma, mais provas de trabalho, tivesse prova 1, trabalho 1, prova 2, trabalho 2. Seria prova 1, vírgula, trabalho 1, vírgula, prova 2, vírgula, trabalho 2, vírgula, e por fim, o tipo de dado. E a média continua aqui, o real por fora, porque ela é diferente dos tipos de dados anteriores. Ela não se mistura. E para a gente atribuir valores, uma vez sendo criado elas, né, a gente vai atribuir os valores dela nos nossos códigos a partir do begin. E aí, como é que a gente armazena? Para poder a gente colocar esses valores, a gente tem uma combinação aqui de símbolos, que é o 2 pontos seguido de igual, ou seja, 2 pontos igual, significa que a gente está atribuindo valores daquela variável. Por exemplo, eu boto nome, 2 pontos igual. E como eu sei que nome é um string, ela tem que ser delimitada por aspas simples. Aí eu boto aqui, ó, aspas simples, Pablo Roxo, e boto um ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula no final. A partir de agora, a variável nome, ela possui esse valor, Pablo Roxo. Já a idade, 2 pontos igual 25,
significa que ela é inteira, né? Significa que ela recebeu o valor 25. A mesma coisa para sexo, que é o char, ele recebe Kimi, o real, que recebe 1.75, sem aspas, e o vivo recebe true ou false. E as variáveis, ela não precisa receber apenas valores, né, valores determinados. Ela pode receber valores de outras variáveis, desde que elas sejam ou do mesmo tipo, ou caso não seja do mesmo tipo, que a variável de destino tenha suporte, né, ela suporte ali a faixa de valores da variável de origem. Por exemplo, eu tenho aqui duas variáveis A e B do tipo integer, número inteiro. Eu defino que A vai ser igual a 3. B, por enquanto, não tem valor nenhum. Ele inicia com 0. Quando eu coloco que B recebe A, significa que B ele vai ter o valor de A. No final do programa, A e B vão ter valores iguais, porque A vai ser igual a 3 e B vai ser igual a A, logo B vai ser igual a 3. E como eles são do mesmo tipo, ele vai receber naturalmente. Em compensação, eu tenho aqui tipos diferentes, string e char. Eu sei que string são vários caracteres, char é um só. Eu posso então definir C como char e D como string. E aí nesse caso eu digo que C, que é um char, ele recebe a letra P, né? Entre aspas, beleza. Já o D, ele recebe o valor de C, ou seja, D ele vai passar a ser P. Por quê? Porque string recebe vários caracteres e char é um só. Então, como string recebe vários, ele pode receber um. Por isso que ele recebe o valor do char. Já não poderia ser o contrário. Eu não poderia colocar o valor de um string em um char, porque a string ela vai ter 255 caracteres, enquanto que o char ele só tem um. Então, se tiver 10 caracteres e colocar no char, ele vai causar um erro, inclusive ele nem compila. E as constantes? Eu falei no início da aula que as constantes elas são variáveis, ou talvez elas tenham, no caso, a declaração e o comportamento de variáveis, mas elas não variam. Elas não se alteram durante a execução do programa. Para eu definir uma constante, assim como variável, eu tenho que definir lá com a palavra reservada const, no caso variável é var. Com a palavra reservada const, eu consigo criar uma constante e atribuir o valor a ela. E no caso, a constante, eu não preciso definir um tipo de dado a ela. Se eu botar lá constante, aí eu coloco o nome dela, igual, né, que já não é 2 pontos, é igual, e coloco o valor dela. Se eu colocar um número, ela automaticamente assume, se ela é número inteiro de ponto flutuante, depende se tiver um ponto lá decimal. Se eu colocar lá uma aspa simples, e colocar lá uma letra só, um caractere só, ela já assume que a constante é do tipo char. Enquanto se eu colocar vários caracteres, ela já assume que é do tipo string. Então você não precisa, ela se adapta automaticamente. E eu não posso declarar várias constantes de uma vez só. Elas têm que ser criadas uma a uma, ou seja, eu não posso separar elas por vírgula, tem que ser criadas uma a uma. Aqui seria, no caso, eu misturando definições de constantes e definições de variáveis. Eu tenho aqui const, aí eu digo que π é igual a 3.14. Automaticamente ele já identificou que π vai ser um número de ponto flutuante. E aí depois eu posso ter aqui, ó, base, vírgula, altura, ou seja, duas variáveis que vão ser íntegras, vão ser números inteiros. E aí por fim eu tenho outro const, que é o nome, igual a João, aí, ou seja, durante o meu programa todo, o nome da constante ali que vai ter ali, o nome vai ser igual a João, que vai ser um string. Eu posso colocar vários strings, ou posso colocar vários consts, vars, const vars. É interessante que a gente bote todas as constantes primeiro e depois todas as variáveis. Uma boa prática de programação. E aqui agora, como é que eu exibo o valor da variável ou até da constante? Como é que eu exibo? Eu utilizo a função writeLn, que a gente já conhece, né, que ela escreve ali e desce uma linha. E na função writeLn eu coloco os parâmetros. Eu tenho um primeiro parâmetro, eu tenho um segundo parâmetro, o terceiro, o quarto, quinto, infinitos parâmetros. Se eu não colocar nenhum parâmetro, já viu que ele apenas desce uma linha. Se a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4 parâmetros, ele vai imprimindo os parâmetros de acordo com o que foi passado. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu crio var nome, string, ou seja, eu crio uma variável string. E defino que nome recebe Pablo Roxo. Quando eu for imprimir aqui, ó, writeLn, eu aqui tenho dois parâmetros separados por vírgula, como está vendo aqui. Eu tenho um parâmetro, vírgula, outro parâmetro e por aí vai. Eu boto aqui, o primeiro parâmetro é o texto literal, delimitado por aspas simples. Meu nome, 2 pontos. Aí eu coloco uma vírgula, dou um espaço, e aqui eu tenho a variável nome. Agora a gente já entende por que a diferença de colocar
aspas e não colocar aspas. Se eu colocar aspas simples, isso aqui é um texto literal. Enquanto que se eu não colocar aspas simples, isso aqui ele chama o valor de uma variável para ser impressa. Então eu estou aqui, ó, meu nome, e aqui é variável nome. Vai ser impresso como meu nome, dois pontos, Pablo Roxo. E aqui eu tenho mais um exemplo. Eu tenho aqui a definição de variáveis. Nome vai ser string, idade vai ser integer. Ou seja, eu vou reservar ali um nome e vou reservar ali também a idade da pessoa, um valor numérico inteiro. E aqui eu inicio o programa. Nome recebe Pablo Roxo. Beleza, um texto. Idade recebe 25. Beleza, isso é idade. E aqui eu posso imprimir os parâmetros, né? Todos. Eu tenho aqui, entre aspas, simples, né? Um texto literal. Meu nome, dois pontos, vírgula. Próximo parâmetro, recebe nome. Aí eu tenho aqui vírgula de novo, né? Agora outro parâmetro, terceiro parâmetro, entre aspas, é texto literal. E minha idade, dois pontos. Aí eu tenho aqui, fechar aqui a aspa, né? Tem agora uma vírgula, que é o próximo parâmetro, idade. Quando ele for imprimir isso aqui na tela, vai imprimir assim, meu nome, dois pontos, Pablo Roxo, e minha idade, dois pontos, 25. Ou seja, a gente já consegue aqui definir mais ou menos como é que a gente vai imprimir vários parâmetros, vários textos, várias variáveis, numa linha só. E aqui já é um exemplo de números reais. Eu tenho aqui altura, real, beleza. Defini ela aqui e começa o programa. A altura recebe 1,75, beleza, número real. Só que quando eu for imprimir aqui, ó, rechtline, primeiro parâmetro, minha altura, texto literal. O segundo parâmetro, altura. Quando eu for imprimir, vai ser impresso assim, ó, 1,75, vários zeros, mais 3 zeros. O que significa isso? Significa que você está imprimindo na forma de notação matemática exponencial. Como é que eu faço para formatar essa saída? Eu posso formatar, basta eu aplicar uma máscara. O que é uma máscara? Uma máscara significa você não deixa de ter o valor correto, mas você, ao colocar a máscara, você formata, você exibe de uma outra forma naquele momento, para a pessoa ver, talvez de uma forma que fique mais intuitiva. E aí eu coloco aqui, ó, essa máscara, ela é colocada aqui, ó, você coloca aqui a variável, aí você coloca dois pontos, um número, dois pontos, outro número. Eu coloquei aqui altura, 2.0, 2.2, aqui você coloca aqui. O que isso significa? Primeiro, ele vai ser impresso 1,75. Beleza, imprimiu da forma que eu queria. Agora, o que significa o 0 daqui? E o que significa o 2 daqui? Vou explicar aqui agora. Bom, essa formatação 0,2, né? Esse 0, ele vai ser a quantidade de espaços à esquerda do valor, enquanto que o 2, né, ele vai ser a quantidade de dígitos que eu vou ter após o ponto, né, que separa ali a parte decimal. Por exemplo, eu tenho aqui 1,75. Esse 2 aqui é mais fácil. Ele vai ser isso aqui. Se eu tivesse 3, por exemplo, fosse 3, ele imprimiria assim, ó, 750. Mas eu quero ali com 2. Se eu colocasse, por exemplo, um só, ele já arredondaria. Com o 75, com os números a partir de 5, ele aproxima para o próximo, de 5 a 9 ele aproxima, ele pareceria 1,8. Mas como eu quero, assim, precisando de duas casas, eu botei 2, né, 75. Esse 0 aqui significa 0 espaços à esquerda. Se eu colocasse 1, ou 2, ou 3, ou 4, ele não faria diferença, porque meu número ele tem 4 dígitos. Aqui total, 4 caracteres, 1,75. Se eu colocasse aqui, ó, 2.5, 2.2, ele colocaria uma barra de espaço aqui, ó, invisível à esquerda. Se eu colocasse 2.6, 2.2, ele imprimiria assim. Colocaria mais um espaço. E aí, se eu colocasse aqui um texto qualquer, e colocasse impresso aqui 2.6, 2.2, ele forçaria duas barras de espaço, né, para poder você fazer 6 caracteres no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocasse 2.5, 2.2, ele faria assim, ó. Texto, uma barra de espaço, 1.75. Aí ele faria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres para ser impresso.